Bem-vindo ao Desvendar. Todas as coisas profundas e emoções das coisas são precedidas e atendidas pelo silêncio. Nas culturas ocidentais, o silêncio é comumente usado como um meio de demonstrar respeito e reconhecimento. Um exemplo proeminente na cultura holandesa é a Marcha Silenciosa, um ritual que surgiu das silenciosas caminhadas católicas em Amsterdã. Essa tradição católica foi uma reação à proibição de suas procissões pelo estabelecimento protestante. Uma marcha em silêncio, sem oração, canto, vestes religiosas ou atributos, não era proibida, e assim surgiu um novo ritual que sobrevive até hoje. As marchas silenciosas geralmente é uma resposta à violência sem sentido. As pessoas reagem de uma maneira que transcende as muitas palavras vazias que surgem após um evento trágico, bem como da cultura do barulho, na qual a violência ocorre com tanta frequência. Da mesma forma, em memória dos mortos dos últimos 12 meses, vem à tona a resposta à matança e assassinato de todas as vítimas holandesas de guerras e missões de manutenção da paz, com 2 minutos de silêncio. É o silêncio que torna esses rituais tão poderosos. Não há música, nem palavras, nem cantos que nos distraiam do propósito. Além disso, que melhor resistência ao barulho ensurdecedor da guerra e ao barulho de pessoas violentas engajadas em derramamento de sangue irracional existe além do silêncio? E quando as palavras não são suficientes, o silêncio não é a resposta mais adequada? O poder do silêncio é versátil. O silêncio pode transcender a fala, falar sem palavras e complementar onde falta a linguagem verbal. E o silêncio também traz vantagens em termos de criatividade, saúde mental, prática espiritual e religiosa, obtendo vantagem nas negociações e até como forma de intimidação. Este vídeo desvenda o poder do silêncio, revelando 4 benefícios de ficar em silêncio. 1. Quanto mais quieto você fica, mais você ouve. O místico e poeta Jalal ad-Din Muhammad Rumi certa vez percebeu que quanto mais quietos ficamos, mais somos capazes de ouvir. Do ponto de vista místico, ouvir é essencial, pois Rumi tentou se aproximar de Deus e ouvir uma voz que não usa palavras, ficando quieto. Ao nos desprendermos de todas as palavras, abrimos-nos a outras vozes antes reprimidas por ruídos verbais contínuos. Podem ser vozes internas, como o filósofo Alfred Waldo Emerson chamou de conhecimento interior, e vozes e sons externos que a pessoa perde por não ouvir. Podemos ouvir com eficácia se ficarmos quietos, por dentro e por fora. Ao nos mantermos quietos, nos tornamos receptivos ao que nos cerca. Prestamos atenção ao que nossos sentidos observam, então aprendemos e eventualmente nos tornamos mais inteligentes e sábios. Se nos recusarmos a ficar calados e a não ouvir o que o outro tem a dizer, apenas partilhamos o que já sabemos e não aprendemos nada. O antigo filósofo Pitágoras disse certa vez: um tolo é conhecido por seu discurso e um homem sábio por silêncio. Da mesma forma, Lao Tzu escreveu: aqueles que sabem não falam, quem fala não sabe. Ficar quieto nos ajuda a aprender sobre o ambiente e a reconhecer perigos e oportunidades que teríamos ignorado se estivéssemos muito ocupados conversando. Mas também nos permite coletar informações sobre nós mesmos. Muitas vezes as pessoas estão ocupadas pensando demais, se preocupando, ruminando e analisando, que estão desligando as vozes subjacentes que estão tentando falar. Por exemplo, podemos esquecer de ouvir nossas intuições, ou deixar que nossas dores corporais nos falem sobre problemas de saúde específicos. Ou bloqueamos ideias e soluções que já estão dentro de nós de virem à tona porque nossas mentes conscientes geram muito ruído. Ficar quieto também pode levar a insights mais filosóficos e espirituais. Por exemplo, geralmente as pessoas tendem a se identificar com seus pensamentos e assim acreditar que somos o que pensamos ser, que os eus que criamos em nossas mentes são,
de fato, nós. No budismo, os pensamentos são um dos 5 agregados, fabricações da mente que confundimos com nós mesmos. Não somos nossos pensamentos, de acordo com Buda. E se nos aquietarmos e observarmos nossos pensamentos, descobriremos que tudo o que pensamos, todas as nossas ideias, conceitos e identificações são fugazes. Portanto, de acordo com o Buda, um eu fixo não existe realmente. Mas só descobriremos a natureza ilusória dos pensamentos se nos calarmos e os observarmos e reconhecermos pelo que são. 2. O silêncio estimula a criatividade. O físico e teórico Albert Einstein argumentou que o silêncio estimula a mente criativa. Quando ele não conseguia ter uma ideia, simplesmente parava de pensar e nadava em silêncio, como ele dizia, e esperava que a informação certa chegasse até ele. Portanto, como muitas outras grandes mentes, Einstein pensava muito tempo na solitude, usando a tranquilidade a seu favor. Como ele afirmou, e cito: "A monotonia e a solitude de uma vida tranquila estimulam a mente criativa." O diretor executivo do Neuroleadership Institute, David Rock, escreveu um artigo para Psychology Today afirmando que uma mente aberta é uma mente quieta. Ele pesquisa o chamado momento ahá que as pessoas têm, durante o qual uma ideia ou solução criativa surge por si só. Esses momentos de ahá envolvem conexões mais fracas e menos perceptíveis entre os neurônios, que são difíceis de perceber quando outros sinais mais altos dominam o cérebro. Cito: "Assim, temos insights quando o nosso nível geral de atividade no cérebro é baixo. Isso acontece quando estamos fazendo algo que não exige muito esforço mental, quando estamos nos concentrando em algo repetitivo ou simplesmente mais relaxados, como quando acordamos. Insights requerem uma mente quieta, porque eles mesmos são quietos." Então, parece que precisamos criar as circunstâncias certas para que nossas mentes se acalmem. Para algumas pessoas, isso pode significar uma caminhada e formas repetitivas de exercício ou ouvir música calmamente. Para outros, como Einstein, pode ser viver em silêncio e solitude. Muitas das grandes mentes do passado, como Isaac Newton, Elizabeth Bishop e Nikola Tesla, trabalharam sozinhos em lugares tranquilos. 3. O silêncio pode enviar uma mensagem forte. Em muitos casos, ficar quieto pode enviar uma mensagem muito mais forte do que falar. Ao responder às palavras com silêncio ou usar pausas no momento certo durante as conversas, somos capazes de nos comunicar de forma eficaz sem falar ou escrever. Os rituais silenciosos holandeses exemplificam como o silêncio cria uma mensagem forte. Por exemplo, durante a memória dos mortos no dia 4 de maio, os 2 minutos de silêncio são sempre o momento mais impactante de toda a cerimônia, incluindo outros rituais e discursos de diferentes pessoas. O silêncio nos permite expressar o que o discurso não pode. As muitas palavras proferidas, ideias compartilhadas e promessas feitas nunca abrangem totalmente a experiência humana. No entanto, o poder do silêncio como resposta à tragédia é que reconhecemos que nenhuma quantidade de palavras faz jus ao que procuramos comemorar. É tão significativo para nós que estamos dispostos a parar de falar e ficar em silêncio por um certo período de tempo. Existe uma maneira melhor de mostrar respeito? Na conversa, usar o silêncio também pode ser poderoso. O autor americano Mark Twain afirmou, e cito: "A palavra certa pode ser eficaz, mas nenhuma palavra foi tão eficaz quanto uma pausa no momento certo." Pesquisas acadêmicas mostram que o silêncio em uma conversa começa a parecer insuportável após aproximadamente 4 segundos. A autora do livro Cringeworthy: A Fear of Awkwardness, Melissa Dow, escreveu um artigo que silêncios constrangedores podem ser uma ferramenta poderosa para conseguir o que você deseja. Dow declarou, e passo a citar: "Ao pesquisar meu novo livro, Cringeworthy,
que trata da psicologia da estranheza, descobri que a incerteza é um grande fator nos desconfortos de se sentir estranho. Esses são os momentos improvisados da vida, quando não há indicação clara do que dizer ou fazer a seguir. É uma descoberta bem estabelecida na pesquisa em psicologia que o não saber tende a deixar as pessoas inquietas. Assim, a incerteza causada por tais silêncios nas conversas deixa as pessoas inquietas. Eu disse algo errado? Essa pessoa não gosta de mim? O que vai acontecer depois? E assim, a pessoa que recebe o silêncio pode tomar qualquer decisão apenas para acabar com o desconforto da lacuna incerta na comunicação. E essa decisão pode ser benéfica para a pessoa corajosa o suficiente para ficar em silêncio no momento certo. Outro benefício de ficar em silêncio durante as conversas é que é mais seguro do que falar. Em algumas situações, tudo o que dizemos enfraquece nossa posição. Por exemplo, se fizermos parte de uma conversa sobre um assunto do qual não sabemos nada. Nesses casos, é mais poderoso ouvir, não apenas porque ouvir nos dá a oportunidade de aprender, mas também porque não nos fazemos de bobos tentando parecer conhecedores quando não o somos. Além disso, ficar em silêncio mostra que estamos interessados e dispostos a ouvir, e geralmente as pessoas apreciam isso. O escritor romano Publilius Sirius declarou certa vez: "Muitas vezes me arrependo de ter falado, mas nunca ocorreu estando em silêncio." 4. O silêncio melhora o bem-estar. Como alguém pode se refugiar de um mundo barulhento e de um intelecto barulhento? Inúmeras experiências de muitas pessoas diferentes ao longo dos tempos nos dizem que o silêncio nos ajuda a acalmar nossas mentes ocupadas. Um conjunto significativo de pesquisas sugere que o silêncio relaxa a mente, melhora o sono e diminui a insônia. Além disso, um estudo descobriu que 2 minutos de silêncio têm um efeito mais calmante do que ouvir música relaxante. Outros estudos mostram que a exposição ao ruído ambiental aumenta os níveis de hormônio do estresse e pode causar interrupções na estrutura do sono. O barulho desnecessário é a mais cruel ausência de cuidado que pode ser infligida a doentes ou sãos, escreveu Florence Nightingale, reformadora social inglesa e fundadora da enfermagem moderna. Em um artigo na Psychology Today, o autor George Michelson Foy nos diz que aprendemos a tolerar o ruído e a vê-lo como algo positivo em nossa sociedade moderna. Ruído significa que as máquinas estão funcionando. Todas as tecnologias que criamos estão funcionando. Mas ao tolerar esse ruído, cometemos um erro grave, de acordo com Foy. O ruído mata e essa entrada excessiva causa danos reais e é prejudicial à nossa capacidade de funcionar. Um argumento apoiado por uma grande quantidade de estudos. Portanto, para escapar do fluxo insalubre de informações e ruídos, precisamos construir o silêncio em nossas vidas. Momentos de silêncio melhoram o bem-estar geral e o desempenho. Cito: "Liberação é o que realmente desejo aqui, e a liberação vem do vazio, o vazio do silêncio, das paisagens solitárias, dos olhos fechados, de estar deitado no quarto escuro e silencioso. A queda de tensão que acontece quando tiramos férias em algum lugar calmo, um instante de gravidade zero durante o orgasmo, o salto psíquico de uma boa piada quando vira um mundo de cabeça para baixo por uma lasca de segundo. Tal vazio corta o fluxo fascista de informações constantes e nos permite calibrar, para pensar melhor, para questionar por um segundo nossa linha de base. É muito importante fazer isso. O silêncio é minimalista e vazio, mas imponente e poderoso. Não podemos verbalizar o silêncio, mas todos o compreendem. É abrangente, misterioso, mas claro, reconfortante, mas doloroso, ocioso, mais útil, com sentido, mais rebelde e evasivo, mais acessível a qualquer pessoa. Obrigado por assistir, um forte abraço e até o próximo vídeo.